Olá, tudo bem com você? Meu nome é Bárbara Machado e bem-vinda ao canal Barbarella. E hoje nós vamos falar de polêmica. Na última segunda-feira, 7 de janeiro de 2022, o Flow Podcast recebeu os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral. E em determinado momento da conversa, Bruno Ayoub, conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista. Acompanhe aí um trechinho da conversa. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Verdadeiro absurdo, não é mesmo? E foi muito bem colocado por Tabata Amaral quando ela diz que o seu direito de expressão termina quando a sua liberdade de expressão coloca em risco a vida de outra pessoa. E veja que Kim Kataguiri ainda afirmou que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo. Veja aí. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Nós sabemos a história, nós sabemos o que é o nazismo, mas vamos relembrar? O nazismo foi uma corrente política que surgiu na Alemanha na década de 1910 para 1920. E o nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu, tendo por liderança o ex-cabo do exército alemão Adolf Hitler. O nazismo construiu um estado totalitário na Alemanha, o que foi um dos principais motivos para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E se caracterizou pelo nacionalismo, militarismo, autoritarismo, anticomunismo e idealismo e romantismo. Porém, o mais assustador dessa política foi seu caráter racista, que defendia a superioridade ariana, constituída pelos povos do norte da Europa, identificados como germânicos. O plano de Hitler era excluir da sociedade os judeus, já que eram considerados por Hitler os maiores causadores dos problemas econômicos dos alemães, já que ele precisava de um argumento para pôr em prática o seu plano maligno. E lembrando que o sucesso do nazismo, infelizmente, foi muito pelo o seu potencial de propaganda, né? Eles diziam que uma mentira contada milhares de vezes se torna verdade. E foi isso que aconteceu quando Hitler culpou os judeus pelos seus problemas econômicos. O que a gente sabe que não é verdade, que veio lá da Primeira Guerra Mundial que a Alemanha ficou devastada no sentido econômico. E ele não queria excluir apenas os judeus, ele também perseguia e queria destruir os homossexuais, ciganos, negros e deficientes físicos. Por esta razão, o nazismo foi responsável pelo assassinato de mais de 6 milhões de judeus e por outras diversas atrocidades. E agora eu me pergunto, como pode ainda existir pessoas que defendam um partido nazista, que tem direito a esse tipo de mentalidade a debater alguma coisa? Nazismo é crime e ponto. Ele não tem interesse na sociedade, ele tem interesse apenas em manter sua superioridade em prol da destruição de outras pessoas que não estão dentro do pacotezinho deles. Por fim, é uma total desumanidade. Não só acreditar nos ideais do nazismo, como defender, fazer apologia ao nazismo. E isso é previsto em lei, aqui no Brasil, a lei 7.716 de 89 diz o seguinte lá no artigo 1. Serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia,
religião e procedência nacional. Então, defender o nazismo é crime, sim, não deve ser colocado em debate, porque nós não estamos falando de um ideal, nós estamos falando de criminosos que assassinaram pessoas. Então, hoje, se falar em criação de um partido, legalização de um partido nazista é crime, sim, e deve ser combatido, porque milhares e milhares de pessoas foram mortas e é perigoso hoje a gente deixar passar algo como isso, de tamanha desumanidade. Agora, fique um pouquinho com a fala do André, que é um cientista político e judeu, e assista o que ele tem a dizer. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos. Tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que o Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo e foi colocado em poços de lama para se afogar, e ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio. Eu diria que existe um trabalho nesse sentido, de educação para conscientizar e tudo mais? Existe legislação no Brasil, existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais, porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona. Eu até sugiro você deixar, por alguns programas, se você quiser, o livro na mesa para trazer talvez essa conscientização. Eu posso te mandar os links do Museu Judaico, tem o Museu do Holocausto em Curitiba, tem o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, tem vários lugares. E eu volto e repito o que eu falei no começo. O nazismo não é apenas uma questão judaica, né? O nazismo não perseguiu apenas os judeus. O nazismo perseguiu minorias, perseguiu negros, perseguiu deficientes físicos, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu pessoas que pensavam diferentes politicamente falando. E essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu, como estou aqui falando, então, humildemente me coloco representando também essas pessoas, porque elas também foram perseguidas pelos nazistas.